Meu nome é Aline Valim, eu sou psicóloga, especialista em terapia cognitiva comportamental e trabalho com crianças e adolescentes. Esse é o meu canal, Diário de uma Psicóloga, onde a gente fala sobre psicologia, coisas do dia a dia e o que mais vier à cabeça. Vem comigo, vamos conversar um pouco? 1, 2, 3, let's go! Pegou o café? Porque hoje o assunto é um assunto que todo mundo gosta e que todo mundo tem dúvida. Hoje a gente vai falar sobre tristeza e depressão infantil. Você sabe diferenciar? Você sabe quando sua criança tá triste? Ou se ela já pode estar deprimida? Não? E você? Conhece sua tristeza? Vem comigo, vamos conversar um pouquinho? A gente parte do princípio que todo mundo já nasce com emoções. Vocês já viram o filme Divertidamente, não é? Quem não viu, tá aqui, ó, do lado. Fica a dica. Assista o filme. Ele é maravilhoso pra gente poder entender como as nossas emoções funcionam dentro do nosso corpo. Sim, as emoções, elas são imprescindíveis para um desenvolvimento psicológico, social e para nossa sobrevivência. Não existe um ser que consiga sobreviver se não conseguir entender as emoções. E esse filme fala muito sobre isso. Já dei um spoiler sobre ele, mas vocês vão amar. Quem fez esse filme foi uma pessoa... ele é da Disney, né? Mas quem escreveu foi uma pessoa chamada Paul Ekman. Ele é o pai da psicologia das emoções. Então a gente vai aprender muito lá. Antes de vocês verem, já que vocês estão aqui no canal, eu vou contar um pouquinho para vocês sobre o que é tristeza. Todo mundo tem tristeza? Sim, todo mundo tem tristeza. Todo mundo já passou pelo medo, pela raiva, pela alegria e sim pela tristeza. Essas emoções que eu acabei de falar são emoções básicas que quando a gente já nasce com elas. Mas a Aline é criança, aquele bebezinho tão pequenininho, tem tristeza? Tem. A gente costuma categorizar as emoções em emoções que são agradáveis, como alegria, euforia, né? E emoções desagradáveis. E a gente coloca a tristeza dentro das emoções desagradáveis. Mas a tristeza é uma emoção gerada pela perda, por se sentir injusto, por uma falta de esperança, ou porque perdeu algum lugar, saiu, foi embora de algum lugar. Logo depois que a gente sente a tristeza, porque ela é uma emoção de curto prazo, tá? E a criança, ela tem um prazo menor ainda para essa emoção. A criança sente uma emoção chamada alívio. Sim, por isso que ela é importante, porque ela faz um trabalho de integração e de reparação. Vou te dar um exemplo. Vamos dizer que o seu filho tá lá no parquinho brincando e um amigo vai lá e bate nele. Ele ficou o quê? Com muita raiva. A mãe do amiguinho virou e falou assim, vou dar o nome de João, tá? João, já te expliquei, não pode, o amigo fica com raiva, depois não vai querer brincar com você. E aí o João fica muito triste, ele fica muito para baixo, ele começa a chorar, ele tem uma palpitação assim, sabe, no coração, ele às vezes até diz assim que tá com dor de cabeça, sabe? As crianças quando tem tristeza, elas dizem que tem dor na cabeça, algumas chegam a sentir falta de ar. E aí a gente precisa ensinar as nossas crianças a viver a tristeza. E a gente pode falar, tudo bem você ficar triste. Você fez
teve um comportamento que não foi um comportamento legal, que não foi um comportamento que te ajudou a manter a amizade com seu amigo. E por isso você está se sentindo assim. Vamos pensar juntos de que forma a gente pode diminuir essa tristeza. Ah, mãe, já sei, eu posso ir lá pedir desculpa pro meu amigo. Boa. A reparação traz um alívio e traz algo que é super importante na tristeza, que é o aprendizado. Então, sim, é importante que tenhamos a tristeza. Vamos imaginar nós adultos? A gente também sente tristeza, por mais que a gente fale que não, que a gente leva tudo numa boa. Vamos fingir, né? Vou dar um exemplo para vocês. Que eu tô lá no mestrado e o professor diz assim: olha, vocês têm um livro de 500 páginas para ler. Para semana que vem. Você vai ficar alegre, vai ficar uhul, ou vai ficar triste? Vai ficar triste. E aí toda vez que você estiver passando as páginas lá lendo, fala assim: ai, caraca, pra semana que vem eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que decorar isso tudo. Vem aquela tristeza, vem aquela palpitação. Olha a diferença da raiva pra tristeza. Já estamos aprendendo, né? A raiva vai pro próximo vídeo, mas já dei uma dica pra vocês. E vocês estão lá, e aí vocês estão decorando. E aí quando o professor na aula pergunta: e aquele capítulo tal? Vocês vão falar assim: cara, naquele momento eu tava assim com uma palpitação, chegava a me dar falta de ar de eu ter que ler tudo aquilo. Mas me deu um alívio. Consegui. Essa é a emoção tristeza. Mas, Aline, então a gente pode dizer que as crianças só têm tristeza. Não existe a depressão. Não. Sim, crianças têm depressão. E infelizmente, durante a pandemia, o que mais a gente viu e que a gente recebeu no consultório foram crianças com depressão. Aline, mas depressão é uma tristeza assim, que é uma tristeza longa? Não. Depressão é um transtorno psiquiátrico. Tá lá no manual de psiquiatria. Ele tem um número. Ele é uma doença, ok? Vamos combinar que a gente precisa ter um olhar na depressão infantil como uma doença. Mas como é que ela é caracterizada? Ela é caracterizada por uma tristeza que não passa nunca. Ela é uma tristeza persistente. Ela é uma falta de interesse. Sabe aquilo que, se a gente dissesse antes para aquela criança assim: ai, vamos no parquinho, a criança fala: hoje eu não quero. Ou seja, é uma falta de interesse por realizar atividades que antes davam prazer para ela. Ela tem alguns sinais também, ela indica algumas coisas, como falta de vontade de brincar em casa. Crianças menores, elas voltam a fazer xixi na cama. Elas têm uma queixa frequente de cansaço, dor de cabeça, dor na barriga, falta de concentração, uma desatenção assim, você tá falando com ela e ela não entende o que tá passando. Às vezes ela tá vendo um desenho, você pergunta pra ela: e aí, o que você tá assistindo? Ela não sabe te dizer. Estes sintomas normalmente passam desapercebidos no dia a dia. E muitas vezes eles podem ser confundidos por birras. Ou, em algum momento, até por timidez. Mas se esses sintomas permanecem por mais de 2 semanas, o aconselhamento que a gente dá é: vá ao pediatra. Ok? A primeira coisa que a gente precisa é afastar qualquer
diferença hormonal, de vitamina. A gente precisa fazer uma avaliação primeiro fisiológica dessa criança. Segundo passo, vá ao psicólogo. Deixa que o psicólogo faça a avaliação dessa criança para entender o momento que ela está vivendo. Terceira dica, vá ao psiquiatra infantil. O psiquiatra precisa ser especializado na infância e na adolescência, porque é muito diferente um psiquiatra infantil de um psiquiatra para adulto. E é importante a gente enfatizar isso. Mas Aline, eu vou levar uma criança ao psiquiatra? Como assim? Psiquiatra não é coisa de maluco, não é coisa de doido? Não. A gente aqui no Brasil banaliza muito as doenças, a medicação. A gente precisa entender que se você tiver com uma dor de ouvido, você vai no otorrino. Você não vai na farmácia, pega qualquer remédio e coloca. Se você tá com o seu olho, assim, acontecendo alguma coisa, você vai no oftalmologista e ele vai prescrever o remédio correto para o que está acontecendo no olho. Para as emoções e para os comportamentos, o que a gente precisa é de um psiquiatra. E ele vai prescrever se aquela criança precisa ou não de uma medicação. É muito importante dizer, eu vou usar uma frase que ela não é minha, são de professores que eu gosto muito e quase todas as minhas formações são deles. Eles usam essa frase e eu repito muito com vocês, né? Quem é meu paciente aqui sabe. O fazer precede o prazer. Isso se chama ativação comportamental. Eu primeiro preciso mostrar para essa criança que ela sim tem a capacidade, que está reduzida, mas que ela tem a capacidade de fazer pequenas coisas. Não vai ser tão legal, tão prazeroso como antigamente, mas ela vai conseguir fazer. Para que depois ela entenda o prazer. Então ela vai falar assim: mãe, eu não quero sair de casa. Vamos comigo lá embaixo no play. Seus amigos estão lá, querem só te ver, dá só um oi. E se de repente ele falar assim: dei oi, vamos subir? Tudo bem, ele cumpriu a meta. E isso é muito bom. Não queira que uma criança que esteja em depressão tenha o mesmo nível de ativação comportamental que uma criança que não tenha. Ele vai estar sempre, o que a gente diz, com humor deprimido. É como se ele olhasse assim, é difícil sorrir. É como se tudo tivesse cinza. Vocês já viram aqueles desenhos? Tem alguns animes que são assim, né, que é tudo cinza. Que parece que aquele personagem, ele tá fazendo muito esforço, mas ele não tá chegando. A sua criança tá assim. E tudo bem. A gente tá aqui para ajudar. Não só a criança, mas ensinar vocês, pais, como lidar com essa situação. Porque vocês também precisam aprender. E eu entendo. É difícil. É complicado. É doloroso. Mas a gente está aqui. Eu e minha equipe, a gente está aqui para ajudar porque vocês quiserem. Vem comigo. Lembre, se vocês gostaram desse vídeo, deem like. Ativem o sininho para vocês receberem os próximos vídeos. E curta a página para vocês receberem todos os materiais. A gente tá aqui, eu e você, para bater papo, para conversar. Vamos juntos? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau! 1, 2, 3, let's go! Gente, hoje eu vou gravar com meu cameraman. Vocês querem saber quem é? Ele tá dormindo, tá acordado, tá dormindo. Por isso que hoje eu tô aqui, mais ou menos aqui. Ai, meu Deus, desculpa, meu filho. Olha aqui o meu cameraman.
Tcharam! Haha! Pronto. Muito obrigado. Você sempre me ajuda, né, cameraman? Ó, prazer. O nome dele é Neymar. Vocês não queriam ver meu cameraman? Acharam! Haha, pegadinha! Vocês vão ouvir ele roncando aí durante a gravação, mas não tem problema, né? Porque ele a gente deixa, né? É tão bonitinho. Vocês têm animal de estimação? Vou fazer um vídeo sobre isso. Vamos! Beijo!